Olá, crianças, tudo bem? Como combinado na sexta-feira, hoje a tia vai explicar a revisão, os conteúdos de história, tá bom? Então fiquem atentos e lembrem-se, hoje inicia a semana de avaliações, tá? Então todas as vezes que vocês precisarem estudar para a prova, precisarem de conteúdo, voltem ao vídeo, assistam novamente, prestem atenção no que a tia fala, tá bom? Porque a tia tá fazendo um resumão de tudo que a gente aprendeu e sobre as atividades que vão cair na prova, tá bom? Então pega lá seu caderninho para você acompanhar junto comigo. Então vamos lá, no número 1 tá falando assim: complete a tabela dando um exemplo do que se pede para cada tipo de povo estudado. Nós aprendemos que o Brasil ele é um país miscigenado. O que significa? É um país com diferentes culturas, uma mistura de povos, tá? Então nós recebemos muita influência de outros povos, como os italianos, os portugueses, indígenas, africanos, em tudo. Então nós aprendemos algumas palavras indígenas, por exemplo, quando a gente fala peteca. Peteca é uma palavra indígena, é um brinquedo indígena, tá? Quando a gente come lasanha, quando a gente come nhoque, pizza, a gente está comendo uma comida que é de cultura italiana, tá? Quando a gente come bacalhoada, quando a gente fala da cultura da religião católica, nós herdamos esses costumes de Portugal. Dos indígenas, nós aprendemos a comer os peixes, aquelas receitas maravilhosas, algumas palavras indígenas. Os africanos, a mesma coisa, a feijoada, que é uma delícia que a gente ama, a capoeira, as danças com aqueles instrumentos, o berimbau. Então nós aprendemos inúmeras coisas e aí herdamos dessas culturas. Hoje tudo isso também são comidas brasileiras, são comidas abrasileiradas, que é o nome, né, brasileiradas. Por quê? Porque é uma comida que veio de outro lugar, mas hoje em dia também faz parte da nossa cultura, tá? Então aqui italianos eu posso colocar qualquer tipo de massas para comida, lasanha, macarrão, pizza, nhoque, panqueca, todas essas coisas vieram da Itália. E uma dança, dança tantarela, tem outros tipos de dança também, os portugueses, bacalhoada, uma dança ou um artesanato, colocamos aqui fandango, tá? Os indígenas, muqueca de peixe, tem outras também comidas indígenas, as danças também são várias, os africanos, tem o bolo de feijão, tem a feijoada, tem o acarajé, todas essas comidas são comidas africanas. A dança congada, a capoeira, que é uma dança, mas também é considerado uma luta, né? Que tem gestos, golpes que as pessoas aprendem com a dança. Então temos tudo isso. Aí vem aqui agora o número 2. O que é o que é? É o termo usado para apresentar qualidades, aspectos ou tipos diferentes, diversos. Esse termo ele é adequado para o Brasil. Por quê? Porque é um termo que fala justamente sobre a nossa cultura. A nossa cultura, como eu disse, sofreu muita influência cultural de outros povos. É uma mistura do branco com o negro, que veio o moreno, que veio o pardo. Então é uma mistura dos indígenas com os portugueses. Então a cultura ficou diversa, tá? Então qual é esse termo, tia? Diversidade, tá? Dê duas características importantes da cidade e duas características do campo. Bom, o que nós temos na cidade? Muitos prédios, muitas casas, umas próximas das outras, muitas ruas, estradas, muitos carros na rua, muito movimento de pessoa, trânsito de carros, muitos comércios. Então, tudo isso são características da cidade. Mas, tia, no campo não tem isso? Tem. Tem casas, tem comércio, mas não tem carro, tem pessoas andando, mas não tão movimentado quanto a cidade. Essas características de ruas cheias, muitos carros nas ruas, muitos veículos, muitos prédios, uma casa encostada na outra. Então essas são as características da cidade. Do campo, geralmente são lugares mais calmos, com pouca movimentação de pessoas, pouco trânsito de carros. Então as casas são mais distantes umas das outras. Lá as pessoas
tem atividades de plantação, não tão forte assim o comércio, tão grande essa questão do comércio, mais a questão da plantação, da colheita, de cuidar dos animais, né, da pecuária, da agricultura. Então, essas são as características do campo e da cidade. No número 4, está falando assim: em qual data do nosso calendário é um dia especial para refletirmos sobre a luta contra o racismo e a favor da igualdade? Bom, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, que é a resposta da atividade do número 4. Por que nós comemoramos no dia 20 de novembro? Porque foi o dia que faleceu Zumbi dos Palmares, que foi um líder, um exemplo, um homem que criou o quilombo, que eram lugares onde os escravos conseguiam fugir. Quando os escravos conseguiam fugir da fazenda, dos lugares onde eles eram maltratados, onde eles eram açoitados, não tinham alimento, não tinham um bom tratamento, eram escravos. Escravos são pessoas que trabalham obrigadas, tá? Não recebem pelo trabalho, ao contrário, apanham. Então, naquela época, os escravos conseguiam fugir, eles lutavam por isso, eles queriam sair, acabar com aquela vida que eles levavam. Então eles fugiam para um lugar que era no meio da floresta. Ali eram os quilombos, tinham que os quilombos. E um líder, uma pessoa que é um exemplo mesmo para os negros, né, é Zumbi dos Palmares. Então por isso essa data tão especial, que nós precisamos refletir. Há quantos anos acabou a escravidão? Há quantos anos podemos nos considerar, né, pessoas iguais? Porque somos iguais, independente da cor, independente da raça. Nós somos diferentes. Cada um é diferente. Ninguém é igual a ninguém. Não existe ninguém igual a mim. Não existe ninguém igual a você. Porém, todos somos iguais, tá? Então, é o Dia da Consciência Negra. No número 5, relacione as colunas de acordo com a origem de cada alimento. Bom, o que é um alimento de origem animal? É aquele alimento que vem de um animal. Por exemplo, o leite, ele vem de um animal? Vem, ele vem da vaca. Os ovos, o mel vem da abelha. Então, a carne de peixe, tudo isso são alimentos que são considerados alimentos de origem animal, porque eles vêm do animal. E um alimento de origem mineral? O alimento de origem mineral é o sal, é a água, porque é um minério, tá? Vem da terra, do solo. Então, ele é um minério. E também o vegetal. Vegetal é o que vem das plantas, o que é um vegetal. Por exemplo, as frutas, os legumes, as verduras, tudo isso é exemplo de alimento vegetal. E por último, desenhe em seu caderno uma forma de diversão do campo e uma da cidade. Bom, o que nós fazemos aqui na cidade? As crianças se divertem como? Ai, mãe, eu não aguento mais ficar em casa. Vocês vão aonde? Ao shopping. Mãe, mas eu quero ir num parque aquático. Ou então eu tô em casa, mas eu tô no meu joguinho de videogame, no meu jogo de eletrônico, ou eu tô no meu celular, eu tô no meu iPad. Então essas são formas de diversões da cidade e do campo. Do campo, as crianças correm pela fazenda, as crianças nadam nos rios, sobem em árvores, pegam as frutas no pé, não é verdade? Então, são hábitos diferentes, formas de diversão diferentes, tá? Então, hoje é só isso. A tia tá explicando aqui nesse vídeo a revisão de história, tá? E já a tia vai colocar também o vídeo falando sobre algumas dicas para avaliação. Não deixe de assistir. Um beijo!